Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Semifinal aqui do Crunch Masters 2024, Magnus Carlsen contra Jan Nepomniachtchi mais uma vez, pessoal. É o duelo do Mundial de xadrez clássico, mas agora aqui no xadrez rápido, né? Quem será que passa para a final? Magnus Carlsen ou Jan Nepomniachtchi, o russo? Vamos dar uma olhada então aqui nessa partida. E antes eu quero dar uma dica para você que quer entrar na área de tecnologia, quer trabalhar com tecnologia, inteligência artificial, fazer site, fazer aplicativo. Então saca só essa dica de ouro. Eu estou falando da escola online Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Na Alura você vai aprender de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade. Aqui você conta com professores, comunidade no Discord, inteligência artificial para te ajudar nos estudos. Como é que funciona, Rafa? São diversas formações. Você vai escolher a que mais te atrai e cada formação dessa é composta por uma trilha de cursos pensada por quem está no mercado de trabalho. Cada curso novo, uma nova habilidade que você adquire e cada nova habilidade você engorda o seu currículo, aumentando as suas chances de entrar no mercado de trabalho ou de conseguir aquela sua tão sonhada promoção de carreira, né? Eu vou deixar o link para vocês e também utilizando esse QR Code, você consegue conhecer os diversos cases aí, os depoimentos de quem já mudou de vida com os cursos da Alura. São várias histórias muito legais e quem sabe o próximo depoimento pode até ser o seu. E a boa notícia aqui para a galerinha do canal Xadrez Brasil utilizando o link ou o QR Code, o link que está na descrição ou o QR Code aqui da tela, você garante um super desconto na matrícula. E ó, pessoal, uma matrícula dá acesso a toda a escola, tá bom? Então, aproveita, fica aí a dica, matricule-se hoje mesmo na Alura. Meus amigos, vamos dar uma olhada aqui na partida então entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi, que começa com o peão dama. Seguimos com o cavalo em F6, C4, E6, lembrando, partida rápida, tá pessoal? Aqui o ritmo de jogo é 10 minutos para cada jogador sem acréscimo. Cavalo F3 foi jogado, D5 e aqui G3. Magnus Carlsen está revisitando os fantasmas do passado. Essa abertura catalã foi a abertura na qual Magnus Carlsen jogou contra o Nepo no Mundial, né? O Mundial no qual Magnus Carlsen saiu vitorioso. Agora, vale dizer, a impressão que eu tenho é que toda vez que o Carlsen jogava essa abertura catalã contra o Nepo ficava melhor. O problema é que o Nepo não conseguia se impor na partida e mesmo ficando melhor não conseguia vencer, mas eu sempre tinha a impressão que a abertura era melhor para o Nepo. A partida aqui seguiu com bispo em E7 e aqui bispo G2, oferecendo o peão de C4, mas o Nepo não está interessado, segue com o roque e coloca o rei em segurança. Por enquanto a gente ainda está no território de lances teóricos aqui, teoria de abertura, tanto que eles jogaram com certa velocidade. Magnus Carlsen segue com dama C2, Nepo solta o braço aqui com o lance C5. E vale dizer que isso daqui é uma partida de Armagedon, tá, pessoal? Por isso que essa diferença aqui no tempo, né? Pode perceber que o Magnus Carlsen começou com mais tempo no relógio. Como eles empataram as partidas, as primeiras partidas, aqui a gente tá indo para esse desempate, tá bom? Então, o que significa? O Carlsen tem mais tempo no relógio, mas o Carlsen tem a obrigação de vencer. A partida seguiu aqui com dama C2 e aqui C5 atacando o centro. Peão toma, foi jogado dama em A5, cheque com o dedo na cara. Cavalo C3 faz a cobertura e aqui D por C4, mantendo o peão de C5 atacado. Muito bem, roque foi jogado e aqui dama por C5. O Nepo tem um peão a mais aqui contra o Carlsen. Que história é essa? Vai deixar quieto, Carlsen? Carlsen segue com bispo em E3 e depois de dama aqui em H5, cavalo em E4, propondo trocas. Por que o Carlsen está propondo trocas se ele está com um peão a menos aqui nessa posição? O fato é que o Nepo tem um peão a mais, mas o desenvolvimento ainda está precário. E esse peão, quer ou não, é um alvo bastante interessante e a atuação do bispo aqui é fator-chave. Bispo D7 seguiu na partida e por isso, dama por C4, o Nepo devolve material para também ganhar atividade, porque agora ele troca os cavalos e segue ganhando, também combatendo a coluna, a diagonal de casas claras, né? Então é bem interessante, bem instrutiva aqui a partida para a gente ver como é importante você devolver material muitas vezes no xadrez, né? Ou se você ficar ambicioso demais ali querendo segurar a sua vantagem material, isso pode ser ruim.
cafezinho, né? Muito bem, meus amigos. Dama em E5 foi jogado. Magnus Carlsen propõe trocas. Bispo por F3. E agora? Será que é hora de recuperar material e pendurar a dama? Ou é hora de fazer alguma outra coisa? Que lance é esse? Porque agora dama por dama vai ter bispo por... O Magnus Carlsen pendurou uma peça. Calma, nada disso. Porque depois de dama toma, bispo toma. Bispo por B7. O Nepo decidiu jogar essa linha complicada. Mas agora, depois de cavalo D7... O Magnus Carlsen entregou 2 peças por uma torre. Será que valeu a pena? Tudo bem, ele tem um peão a mais. Segue com o lance F3 e agora cavalo B6. Pelo menos o Carlsen criou um belo de um desequilíbrio na partida. O que é algo que você quer criar quando você tem a obrigação de ganhar. Torre de A em C1 foi jogado, F6 prepara para trazer o rei para o jogo ou ganhar atividade para o bispo. Bispo C5 foi jogado, Magnus Carlsen propõe mais um pouco de trocas, mas essas trocas vão beneficiar com certeza o Magnus Carlsen, que já vai conseguir trazer as 2 torres para o jogo e eliminar uma fortíssima peça do Nepo. O Nepo não cai nessa não, segue com bispo D8, Carlsen segue trazendo mais peças. Bispo em E8, Nepo voltou todas as peças, que é isso? Calma, essas peças vão ganhar atividade já já. B3 foi jogado, o rei vem para o jogo. O rei também vem para a casa de F2, cavalo centraliza na casa de D5. E4, tira esse cachorro daí. Cavalo em E7 foi jogado pelo Nepo e agora torre D6, uma bela subida de torre. A5, Nepo vai para esse ataque aqui, um peão contra 2, será que vai funcionar? Magnus Carlsen mais uma vez propõe trocas. Temos aqui as trocas e agora a torre em A7 cobrindo a 7ª horizontal. Magnus Carlsen segue com torre C5, pressão no peão da coluna A. Bispo D7 foi jogado, o rei vem para o jogo, cavalo C8, torre B8 atacando o cavalo. E a gente fica impressionado com a habilidade do Carlsen de jogar apenas com as 2 torres, né, contra a torre 2 peças, o que em geral não é bom, mas o Carlsen está conseguindo criar dificuldade aqui. Cavalo D6 foi jogado, F4, seguimos com H6 e agora G4 ganha espaço aqui, são 4 contra 4 na ala do rei. Rei E7 foi jogado, H4, um batalhão vindo aí, cavalo em E8, G5 dispara com o peão, temos trocas e mais trocas e a partida segue com o cavalo D6 mais uma vez. Carlsen traz o rei para o jogo, cavalo manobra para F7, G6, a gente vai caindo naqueles finais típicos do Magnus Carlsen, final ali que ele vai fazendo milagre, né? Por enquanto o bispo do Nepo não está conseguindo jogar, a partida seguiu com o bispo em E8, aqui fica todo restrito, o Nepo ataca o peão, mas agora rei G5 faz a proteção. E o Nepo traz a torre para o jogo, vai manobrar por aqui, isso aqui vai ficar perigoso. Magnus Carlsen tem que fazer algo urgente, segue atacando o peão de A mais uma vez. E a torre vem para a 7ª, e aqui então o Magnus Carlsen tem que tomar cuidado. Tudo que ele queria era capturar esse peão e proteger este outro. No entanto, o cavalo C6 vai para um ataque interessante. A partida poderia continuar dessa maneira, ainda assim bem complicada e com chances para os 2 lados. Magnus Carlsen prefere dar cheque. Joga aqui o bispo para fazer a cobertura e agora a torre de A em A7, dizendo para a torre, você não vai a lugar algum, você tem que proteger o bispo. A Nepo segue aqui com o lance torre D5, que final aqui do Carlsen, impressionante. Rei F4 protege o peão, rei E8 dá liberdade para o bispo poder jogar e agora a torre em A8 crava o cavalo. Como é que pode 2 torres contra... Cara, é impressionante isso. Rei E7 foi jogado e agora a torre de A em A7, rei E8 e agora aqui o problema é o seguinte, o Nepo falou a verdade, Carlsen, eu nunca vi isso na minha vida. 2 torres jogarem tão bem contra rei 2 peças menores, que em geral são... torre 2 peças menores, que em geral são melhores. Torre 2 peças melhores do que 2 torres, mas realmente estou impressionado. Te ofereço um empate. O empate eu vou para a final e você não. O Carlsen falou, não, pera um pouquinho, mas eu estou fazendo milagre aqui, esse empate deveria valer mais, deveria valer uma vitória. Não, não existe isso, joga. A3 então evita aqui o empate, o Magnus Carlsen, torre com cheque. Rei vem para casa de F3 e agora a torre D5 ataca o peão. Magnus Carlsen tem que fazer qualquer lance para evitar aqui o empate. Joga esse rei G3 e aqui, enfim, né, faz essa provocaçãozinha aí. O Nepo não vai errar. Segue com torre cheque. Rei F2 foi jogado, torre cheque. O rei encosta, ataca o peão e torre D5 ataca o peão. Rei E4 faz a proteção e agora cavalo C6. O Nepo coloca uma pressão enorme aqui para cima do peão. Cheque foi jogado, o rei vem para casa de E7. Torre passa para o outro lado e agora grande confusão.
Torre por E5 com cheque e opa, caiu o peão central do Carlsen, significa que o rei ganhou muita atividade, significa que esse peão acabou de ser promovido para um peão passado e o Carlsen tem problemas. Rei D3 foi jogado, torre D5 com cheque e rei C3 para evitar o empate. O Carlsen teve que criar uma posição desesperadora, começa a desmoronar a posição do Magnus Carlsen. Mas Carlsen não desiste, ele já salvou milhares de partidas assim, segue jogando, segue avançando, a torre está atacada, mantém a torre no jogo, cavalo com cheque, Magnus Carlsen vai tendo que escapar com esse rei, torre D5 deixa o rei preso, Magnus Carlsen vai para cima do peão, ameaça aqui lances marotos, torre G5 faz a proteção e agora a torre vem para a coluna F, seguimos com o bispo ganhando atividade, torre vem para a coluna E, peão atacado, bispo cheque, o rei vem para casa de B5, ataca o peão, bispo por peão, esse lance dá cheque, protege o peão de A e ataca o outro peão de A. A posição do Magnus Carlsen simplesmente desmoronou, mas aqui, cheque com o dedo na cara, Magnus Carlsen faz o lance torre por E6, cheque, e depois de rei H7, o Magnus Carlsen faz o lance torre F4, fala, desculpa, tô atrasado para uma reunião. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Ele tava atrasado para uma reunião, teve que ir embora, né, o Magnus Carlsen. Nada disso, aqui ele tá perdido, né? Além de tudo, acabou de pendurar aqui. Acabou de pendurar aqui a torre, né? Mas de qualquer maneira já estava perdido aqui faz tempo, né? Agora vale dizer, né? Para ganhar do Carlsen tem que realmente... Não pode ter uma distração, né? Nepomniachtchi lava todos os seus traumas anteriores, aí desde a infância, todos os seus traumas de infância contra o Magnus Carlsen, elimina aqui o Magnus Carlsen, porque essa é a chave dos perdedores, né? Agora não tem mais a chave do repescagem dos perdedores, isso aí não tem mais, né? Então aqui Nepo vai para a final dos perdedores contra a Alireza Firouzja. E o vencedor, então, sobe para a grande final para desafiar o francês perfumadíssimo Maxime Vachier-Lagrave, né? Muito bem, meus amigos. E aqui a precisão da partida. Será que a gente tem a precisão aqui? Vamos trazer o relatório do chess.com. Olha aí, vamos ver então. 91,2% para o Nepo. Ele foi mais preciso que o Carlsen. Não é uma coisa muito comum de acontecer, né? E realmente conseguiu uma belíssima vitória. Está de parabéns aí o russo Jan Nepomniachtchi, também conhecido pelos mais íntimos como Nepomniachtchi. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!